Você, farmacêutico, sabe o que é onicomicose e como tratar ela? Eu sou Thiago Miranda, eu sou farmacêutico, é sempre uma honra e um privilégio muito grande poder falar para você aqui do canal do YouTube Thiago Miranda Farmacêutico. Onicomicose é uma micose de unha, isso mesmo. Então, o fungo ele se adere na região da unha e provoca, por vezes, alguns sinais da unha, como esfarelamento, rachaduras, desprendimento ou descolamento da unha em relação à cutícula, à sua base. E às vezes provocam inchaço, dores na região da cutícula e sem contar a parte estética que fica bastante abalado. E aí você me pergunta, Thiago, e como é que eu devo fazer para tratar esses pacientes? Como é que é feito o cuidado e o manejo desses pacientes? Pois bem, primeiramente eu quero te falar que para você fazer um tratamento desse de onicomicose, a parte estética do paciente influi bastante. Por exemplo, imagine um paciente na praia com a unha toda feia. O paciente, por vezes, ele não quer ir para a praia por causa disso. Imagine uma mãe de família, uma pessoa que trabalha numa padaria, tiver aquela mão toda suja, aquelas unhas todas deformadas, fica impedido até de trabalhar. Então, por isso, você deve orientar esse paciente para tratar essa micose de unha. Agora sim, o que eu vou falar para você. Por vezes, o tratamento é não medicamentoso, isso mesmo. Às vezes, simples detalhes conseguem sucumbir àquela doença, àquela micose. Por exemplo, quando o paciente chegar na sua farmácia, na sua drogaria, com cutículas inchadas, com unhas esfareladas, deformadas ou rachadas, provavelmente ele tem uma onicomicose. Primeira coisa que você deve avaliar e que você vai falar para ele, ele tem que utilizar cortador de unha descartável e utilizar lixa descartável. Esse é o primeiro tratamento, porque às vezes aquele fungo que está causando aquela onicomicose, ela está na lixa do paciente, ela está no esmalte do paciente, ela está no cortador de unha ou na tesoura do paciente, e ele precisa retirar essas colônias, retirar esses fungos que já existem nos materiais dele. Então, você deve vender para ele, você deve informar que ele precisa de tudo novo e descartável. Então, usou cortador de unha, descarta. Usou lixa de unha, descarta. Se porventura usar algum esmalte, descarta. Isso mesmo. Então, nesse primeiro tratamento, vai ser tudo descartável. Segundo, você não consegue tratar a unha que já existe. Isso é bom você falar para o seu paciente, porque ele acha que aquela unha dele vai ficar boa. Não, aquela unha não vai ficar boa de forma nenhuma. E o que é que vai acontecer? Você vai conseguir que a nova unha que cresça, ela cresça sadia. E quanto é que demora em tempos daquela unha crescer sadia? A unha gira em média de 3 meses para crescer. Alguns pacientes conseguem crescer a unha em 2 meses. Então, isso varia em torno de 3 meses o crescimento. Então, é em torno de 3 meses aquele tratamento para o seu paciente, tá bom? Agora, toda vez ela vai ter que cortar a unha e lixar a unha e descartar aquele material, certo? Segundo tratamento que você vai falar para o paciente é o tempo. Eles são 3 meses de tratamento, certo? Pronto. Primeiro, usar materiais descartáveis. Segundo, esperar um tempo em torno de 3 meses. E o terceiro tratamento é um tratamento medicamentoso. Alguns MIPs que existem no mercado que podem solucionar o problema desse seu paciente. Mas assim, analise comigo. Micose são infecções que normalmente não apresentam nos pacientes. Por quê? Porque os pacientes têm um sistema imune bastante excelente. Agora, se aquele paciente está com a micose de unha, provavelmente a sua vida, por vezes, é agitada ou acontece alguma coisa que a sua imunidade baixou. Então, é interessante também você avaliar alguns pontos chaves da imunidade daquele paciente. É interessante ele fazer uma consulta com o endocrinologista para avaliar como é que está o seu nível de açúcar, para ver se ele tem propensão ou não de ter diabetes. É interessante avaliar a vida daquele seu paciente, se é muito estressante. E por vezes
você avalia, direcionar, encaminhar ele para um médico psiquiatra ou para um psicólogo. Então, esses detalhes você precisa ficar bastante atento, porque a micose de unha é uma doença que não está em todas as pessoas. Por quê? Porque ela só instala-se naqueles pacientes que têm uma imunidade baixa, tá bom? Então, primeiro tratamento de cortar a unha com material descartável e lixar com material descartável. Segundo tratamento, informar para ele que demora em torno de 3 meses. Terceiro tratamento medicamentoso com MIPS, certo? Quarto tratamento, avaliar aquela imunidade do paciente, como é que se encontra aquela imunidade ou se ele está vivendo alguma situação estressante que pode estar impactando naquela imunidade dele, tá bom? Então, esse basicamente é o tratamento padrão para onikomicose. Se você tem alguma dúvida adicional, deixa aqui com a gente, tá bom? Se você quer saber quais são esses medicamentos, me pergunta. Eu não vou falar aqui ao ar, mas você me pergunta que eu irei te falar exatamente qual será esses medicamentos, tá bom? Então, eu tenho aqui também um videozinho, ou melhor, eu tenho aqui um link do meu curso gratuito, se você quer aprender como montar uma drogaria. E se você também quer conhecer um pouco mais sobre o mercado, se inscreve nesse curso e me deixa lá uma pergunta sobre farmácia clínica que eu terei a maior satisfação em te responder, tá bom? Então, eu sou o Thiago Miranda, eu quero te desejar um forte abraço. E se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve e receberá todas as sextas-feiras dicas poderosas sobre a farmácia clínica, tá bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe enormemente. Tchau!